pessoal, eu tô falando um pouquinho baixo porque eu tô gravando dos estúdios do meu quarto e as minhas filhas dormiram aqui hoje, então não pode fazer barulho, tá? Tem que falar baixo. De qualquer forma, nós temos uma aula hoje. Vamos falar sobre alguns assuntos que nós começamos semana passada e vamos dar prosseguimento agora, tá bom? Então, por favor, fique atento. Qualquer dúvida, mais uma vez, não esqueça de perguntar, não esqueça de tentar esclarecer aquilo que ficou confuso para que a gente possa ter um bom aproveitamento lá na frente, beleza? Então, tamo junto e até daqui a pouco. Então, meu povo, estamos nós aqui mais uma vez. A gente vai começar agora o assunto do livro 3. Semana passada a gente, na verdade, fez só uma rápida revisão da última parte do assunto, que era continente asiático, os aspectos físicos. Agora a gente vai começar a entrar nos aspectos humanos do continente asiático. Então, bora logo ver o que é que tem por aqui. Quando a gente fala, primeiro tá, regionalização e aspectos humanos do continente asiático, então, obviamente, a gente começa por essa regionalização. Bem que nós temos um mapa, um pequenino mapa, que mostra quais são e como estão divididas essas regiões na Ásia. Então, nós temos Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Setentrional, Extremo Oriente, Sudeste Asiático e Ásia Meridional, tá? Para quem não sabe, essas palavrinhas aqui, ó, setentrional, é um sinônimo de norte, então todas as vezes que vocês ouvirem setentrional, saiba que nós estamos falando de norte. Por exemplo, nós aqui no Brasil vivemos na região setentrional, ou norte. Por sua vez, meridional significa exatamente o oposto, sul. Então, setentrional é norte, tanto é que Ásia setentrional, olha aqui, ó, norte da Ásia. Ásia meridional, aqui, ó, sul da região asiática, beleza? Bem, dito isto, essas são as regiões asiáticas do continente asiático. Nós vamos ver uma por uma a partir de agora. Começaremos. É claro, a Ásia ela é dividida assim, porque, bom, primeiro é um continente muito grande, é o maior da Terra. E segundo, até por ser um continente gigantesco, como ele é, existem muitas diferenças físicas, mas sobretudo culturais, humanas, sociais, econômicas, políticas, enfim. Cara, a Ásia, como eu falei semana passada, é um continente de opostos, de extremos, de contrastes. A gente vai ver que são diferenças gritantes entre uma região e outra, por vários aspectos. E quando a gente começar a ver cada uma dessas regiões, a gente vai entender por que elas são tão diferentes e por que foi necessária essa regionalização para que a gente pudesse compreender melhor como é que está, como é o continente asiático, né? Basicamente, por que ele é tão diferente assim. A gente começa com o Oriente Médio, que é uma região bem conhecida. Esses são os países que fazem parte do Oriente Médio, tá? O Oriente Médio, só a nível de curiosidade, tem esse nome porque há muito tempo, quando os europeus iam comprar as especiarias na Ásia, né, o Oriente Médio ele marcava mais ou menos a metade da viagem entre a saída da Europa e a chegada no seu destino final, né, para a compra das especiarias e, claro, também a metade do caminho de volta. Portanto, quando eles chegavam lá, as especiarias elas eram compradas no Oriente, por exemplo, na China e em outros países. Portanto, já que nós estamos indo para o Oriente, a metade do caminho é o Oriente Médio. Então, esse nome Oriente Médio é só por essa questão de significar metade ou aproximadamente metade do caminho de viagem, tanto de ida quanto de volta, que os europeus faziam para negociar, para comprar as especiarias. Bem, são 15 países, é uma área muito importante, tanto no aspecto político, econômico, porque nós temos aqui várias reservas de petróleo, na verdade as maiores do mundo, né? E nós temos também aqui uma questão que a gente vai já falar, que é a religião, e a existência de diferentes religiões e a existência dessas gigantescas fontes de petróleo, de gás natural, fazem com que esse território seja marcado por muitos conflitos, muitas guerras, muitas mortes, infelizmente, uma tensão que sempre está ali e a gente vai falar sobre elas a partir de agora um pouquinho mais aprofundadamente. Bom, eu falei para vocês das religiões e nós temos aqui as três maiores religiões do mundo. Na verdade, se a gente for parar para analisar, a Ásia ela é responsável, ou pelo menos lá foi iniciada, as maiores religiões do mundo, as mais conhecidas, né? Exceção feita a uma ou outra religião que se desenvolveu ou na Europa ou na África,
as religiões asiáticas, elas de certa forma se disseminaram para o mundo todo e as três com maior número de adeptos são de lá, né? No caso, judaísmo, cristianismo e islamismo. Porque apesar de ser Igreja Católica Apostólica Romana, Roma fica na Itália, logo Europa, o cristianismo ele foi, digamos, iniciado, ele se desenvolveu na Ásia e depois o Império Romano meio que aceitou e tornou a religião oficial do Império, mas ele surgiu na Ásia. Então, e outra curiosidade é que essas três religiões, tanto o judaísmo quanto o cristianismo, quanto o islamismo, veem Jerusalém como uma cidade santa, uma cidade sagrada. Então, nós temos ali uma cidade que é muito importante, um símbolo muito grande mesmo para essas três religiões. Começando falando sobre o islamismo, né, que é a religião oficial, oficial não, digamos, é a principal, não é oficial. Vou até repetir. O islamismo é a principal religião do Oriente Médio, porque ali está o maior número de adeptos dessa religião. São os muçulmanos, beleza? É lá que eles cultuam o Deus Alá, seguem o Alcorão, que é o livro sagrado deles, que seria como se fosse a Bíblia para os cristãos ou a Torá para os judeus. E lá eles também, assim como na religião cristã existe Jesus, que seria o Filho de Deus, lá na religião islâmica tem Mohammed ou Maomé, que é o principal profeta do islamismo, que significa que é uma espécie de, como eu posso dizer, de não é caminho, meu Deus, tem uma palavra aqui que daqui a pouco eu lembro. Intermediário. Intermediário ali entre Alá e Alá, que é o Deus deles, no caso, e os seus fiéis, né, os muçulmanos. Esse número aqui eu não sei se está atualizado. Ah, tá aqui, ele é de 2017. 1,6 bilhões de fiéis. É muita gente, cara. É muita gente. Mas assim, esse é até fácil de ser entendido porque o continente asiático é o continente que possui o maior contingente populacional do mundo. Se lá tem mais pessoas e as religiões se desenvolveram lá, é óbvio que lá também nós vamos ter o maior número de fiéis de determinadas religiões. Então, o islamismo com 1,6 bilhões de pessoas, cara, se a gente for parar para pensar que a Terra tem 7 bilhões e pouco aí de habitantes, 1 bilhão e 600 milhões, e isso números de 2017, certo? É muita gente, cara, muita gente. Então, isso dá uma amostra da força que essa religião tem na Ásia e na África também. É bom lembrar que na África, países como a Nigéria são países que são o Egito, países que têm a sua religião meio que adotada pelo Estado, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem, pelo menos na teoria, um Estado laico onde todo mundo tem liberdade de religião e a religião não interfere ou não deveria interferir na administração política. Sabe que não é bem assim, mas enfim, isso é outra discussão. O ponto é que lá em países como a Nigéria, como o Egito e alguns países também da, da Ásia, sobretudo os do Oriente Médio, a religião ela está muito, de forma muito estreita, ligada ao poder político, de modo que não há muita separação entre elas. Você pode ser condenado à prisão ou à morte por cometer um pecado, não é nem por cometer um crime, é por cometer um pecado, como nós já vimos histórias de mulheres que foram apedrejadas por adultério ou por supostamente cometerem adultério, né? Então é uma questão muito complicada. É sempre quando a gente fala de religião, sobretudo religião que não é a nossa, e até mesmo a nossa, é um assunto muito delicado. Então, que fique aqui não está sendo feito nenhum juízo de valor. A gente está falando apenas como as coisas têm acontecido por lá. A religião islâmica, é bom te falar também que ela sofre muito preconceito, porque a gente vê que, na verdade, quando a gente fala sobre a religião islâmica, a gente tem um certo. Até por conta de tudo isso acontecer, né? Existe muito preconceito de muita gente, chamando os árabes de terrorista, que todo mundo que é islâmico é terrorista, e na verdade é bem longe disso. A religião islâmica ela é uma religião que, na sua síntese, ela prega o respeito, a compaixão, a misericórdia, o amor, tudo isso. É claro que o que acontece é que muita gente, isso aqui são algumas imagens, tá? Imagens, me dá imagens. Olha, isso aqui é interessante. É uma religião que muita gente pega o que está escrito lá sobre o Alcorão, sobre as teorias islâmicas e faz um uso disso para os seus objetivos.
Então, da mesma forma que uma pessoa pode muito bem chegar e cometer crimes e dizer que fez isso por amor, ou porque ele ouviu Deus falando na cabeça dele, Jesus falando, olha, faz isso, faz aquilo. Muita gente também fez isso, utilizando a religião islâmica como um motivo para sua loucura. Então, por favor, não confundam as coisas, tá? A religião islâmica, ela não tem nada de terrorista, ela não tem nada sabe, de tentar matar os outros, explodir bomba, nada disso. O que acontece é que ela é uma religião que foi usada por algumas pessoas, infelizmente por muitos, para cometerem brutalidades e isso não tem nada a ver com a religião, ok? Voltando para cá, bora. Cadê? Aqui. O islamismo ele tem alguns pilares, eu até separei aqui alguns deles, que são bem conhecidos. Né? Esse aqui eu não sei se a pronúncia está correta, então por favor, desculpe. Eu não sei se é Shahada, Shahadá, enfim, é a porta de entrada do indivíduo no Islã. É uma espécie de reconhecimento que ele faz que Alá é o Deus Supremo e Muhammad é o mensageiro dele, é aquele que leva e traz as mensagens. E, bom, é uma espécie de dizer, olha, eu sou muçulmano, desculpa, eu sou muçulmano e eu não acredito em nenhuma outra religião, nenhum outro Deus que não a religião muçulmana, que não Alá e que não Muhammad. Ei, caramba. Peraí, deu um negocinho aqui na goela. Voltando. O segundo pilar é o salat, ou oração. O salat é aquela oração que todos eles fazem 5 vezes ao dia, em horários específicos, sempre procurando a posição do sol, sempre em direção ao sol. Então, todo muçulmano, ao fazer isso, ele tem que recitar o Alcorão, que, como eu disse, é o livro sagrado, e fazer ali a sua oração para o profeta Muhammad. Isso é sagrado, todos eles fazem. Então, a galera que se liga em futebol, perceba que de vez em quando tem um gol de algum jogador que é árabe, muitos deles, como por exemplo no Liverpool, o Salah às vezes faz isso, às vezes o Mané faz isso também. Em outros lugares, ele se ajoelha e faz aquela posição de reverência por conta da religião. Tem o Zakat, ou Zakat, não sei, é a doação compulsória de 2,5%. É como se fosse uma espécie de dízimo, só que isso aqui é para quem pode fazer. Existem muitas situações na religião islâmica que não é uma obrigatoriedade, é apenas para aqueles que têm condições de fazer. Aqui está sendo levado em consideração o ouro, né? Então, para todos aqueles que possuem bens acima de 85 com um valor acima de 85 grãos de ouro, eles deveriam doar 2,5%. O dízimo é 10%, mas a gente não vai ficar aqui comparando as religiões. O ponto é que esse valor ele tem que ser pago apenas por aqueles que têm condições de fazer isso, tá? E essas doações elas devem ser distribuídas entre os pobres e necessitados. O jejum no Ramadã é interessante, porque é um mês lunar, o calendário deles é lunar, que deve ser praticado por todo muçulmano que tenha condições físicas para isso, tá? Por todo muçulmano que tenha condições físicas para isso, porque é um mês de jejum, cara. Mas assim, não é um mês de jejum que tu vai ficar 30 dias sem comer. Claro que não, porque aí tu vai morrer. É um jejum que ele deve ser iniciado ali antes do nascer do sol, certo? E encerrado ao pôr do sol. Portanto, assim, digamos que o sol nasce às 6 da manhã e ele se põe às 6 da tarde, de 6 da manhã às 6 da tarde você não vai comer nada exceto água, certo? O ponto é que teve até uma polêmica há um tempo atrás, porque alguns atletas que são muçulmanos, bom, atletas assim, de grande desempenho, de um nível alto de desempenho, atletas profissionais, eles precisam cuidar do corpo muito mais do que um ser humano normal, por assim dizer. Só que o Ramadã ele é obrigatório para todos aqueles que tenham condições físicas. Um atleta, por ser atleta, ele tem um físico muito melhor do que a maioria. Logo, ele tem que fazer. Só que gera uma polêmica, porque se o cara passar um dia inteiro sem comer, a capacidade física dele pode diminuir. E mesmo assim, os muçulmanos fazem, mas sempre é uma polêmica, sempre é uma confusão. E interessante é o seguinte, que quando a gente fala do Ramadã também, existem algumas situações que são meio assim complicadas, por assim dizer. Por exemplo, no caso de pessoas que quebram o ritual, comendo, bebendo ou tendo relações sexuais no período do Ramadã,
o Ramadã é anulado e o cara tem que fazer um jejum agora por 60 dias sequenciais. Ou seja, você está fazendo o teu Ramadã por 30 dias, tá? 30 dias. Chega no dia 29, tu não resistiu. E aí tu acabou comendo alguma coisa, acabou tomando um gole de algum gorozinho por aí, ou pior, tu bateu um charque, vai ter que joga para trás aqueles teus 29 dias e tu vai fazer 60 dias agora, um no rabo do outro. Quer dizer, eu achei melhor cumprir o negócio, porque lá eles não brincam. E tem também a Hajj, ou peregrinação à Meca, que é aquela peregrinação que todo muçulmano deve fazer se tiver condições para tal, condições financeiras e físicas, indo a Meca, que é a cidade sagrada para os muçulmanos. Voltando para cá. Então a religião, essa aqui é a cidade de Meca, e aqui é a Kaaba, que é um cubo feito de granito, considerado sagrado para os islâmicos. Eles ficam rodando aqui, girando ao redor disso e fazendo as orações para Alá e para Maomé também. Quando a gente fala dos judeus, os judeus também são uma religião muito forte, muito. Só que eles têm um número bem menor de adeptos, por assim dizer. Porque enquanto os muçulmanos, como nós vimos, estão ali na casa dos seus 1,6 bilhões, os fiéis do judaísmo, os judeus, no caso, eles estão ali na casa dos 15 milhões, mais ou menos. 15 milhões. Só que é uma religião também muito antiga, segundo dizem, é a mais antiga, inclusive, a mais antiga de todas elas. Tem ali mais de 3 mil anos de história. E é uma religião que a maioria dos seus adeptos estão ou em Israel ou nos Estados Unidos, certo? Por que Estados Unidos? Porque muitos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, já que eles foram atacados por Hitler, pelos nazistas, e também por alguns conflitos que já acontecem há séculos naquela região do Oriente Médio, eles foram procurar asilo, abrigo nos Estados Unidos, que os aceitou, até porque muitos deles vinham com muito, muito dinheiro, né? Então, assim é fácil, né? Eu queria ver se fosse, de repente, pessoal lá de algum país africano fraquíssimo, pobre, se os americanos iriam aceitar com tanta boa vontade, né? O cara vem até o talo de dinheiro, é bem mais fácil. Em todo caso, os muçulmanos, os judeus também têm um livro sagrado, como eu disse há pouco, a Torá. E nós temos a estrela de Davi, aquela estrela que são dois triângulos, né, invertidos. Essa daqui, deixa eu percurar para você. Esse aqui é um dos símbolos do Islã. Esse símbolo aqui, não sei, já deve ter reparado, talvez, ele está na bandeira da Turquia e é uma bandeira de alguns países lá da Ásia. Então, a lua estrela é um símbolo do Islã. Agora, quando a gente fala de estrela de Davi, que é um dos símbolos do judaísmo, nós estamos falando disso daqui, ó. Tanto é que ela está até na bandeira de Israel. Essa é a bandeira de Israel. E aqui vocês têm a explicação, mas isso aí vocês têm que procurar, que eu não vou ficar falando tudo para vocês também, né? O que eu posso dizer é que ela também é chamada de Magem, ou Magem, sei lá. Esse é o Muro das Lamentações. Esse Muro das Lamentações é uma das atrações turísticas de Jerusalém. E muita gente vem para cá para fazer a sua orientação, para lamentar, de repente, para fazer uma prestação de homenagem. E para os que são fiéis, claro, dos judeus, talvez as suas orações, porque aqui é um local sagrado, tá? O judaísmo ele também tem, digamos, as suas, como eu posso dizer, as suas particularidades, tá? E eles, assim como na religião muçulmana, existem lá aquelas obrigações entre aspas, né? Obrigações para quem tem condições. No judaísmo também eles têm alguns sacramentos, por assim dizer. Um é a circuncisão, que no caso é realizada lá nos recém-nascidos do sexo masculino. Ou seja, você vai cortar aquela pele do prepúcio. Para quem não sabe, vai cortar aquela pele lá que circula a cabeça do Malaquias, do Penisvaldo, do Braulio, do Joquinho, enfim. Tá? Você vai cortar aquela pele e vai deixar ele meio que descoberto, sei lá. Temos o ritual de maioridade, que é o Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Não sei falar o nome. Bar Mitzvah. Que é uma espécie assim, de passagem da adolescência para a vida adulta, além do casamento e o próprio luto, quando, obviamente, alguém morre. Então, esses são alguns sacramentos da religião judaica e um dos feriados mais importantes que existem lá é a Páscoa. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas assim, quando a gente fala de questão religiosa, vários feriados, vários significados, vários acontecimentos, muita coisa meio que, entre aspas, se repete, porque as religiões elas têm isso, elas, ao longo dos séculos, elas vão assimilando
elementos de outra, o que a gente chama de sincretismo religioso, né? Então, se você parar para analisar com calma a religião cristã, a religião judaica e a religião muçulmana, você vai ver que tem muita coisa em comum mesmo. Agora, quem copiou de quem, isso já é outra história para outro momento, que a gente não vai falar sobre isso agora. A Oriente Médio também tem essas disparidades sociais, porque ao mesmo tempo que você tem países como Israel, que é um país riquíssimo, você tem Afeganistão e Iêmen que apresentam, sabe, uma pobreza absoluta. É só dar uma olhada aqui, ó. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que deixa eu procurar Israel, 0,89. Ao mesmo tempo você tem o Iêmen com 0,49, ou seja, é quase a metade. Quase a metade. O IDH, para quem não sabe, ele vai até 1. Nenhum país do mundo alcança o nível 1. Porém, existem alguns países que se aproximam muito, certo? Como o Canadá, a Suíça, a Noruega, enfim. Esses países eles têm um IDH muito bom, ok? Perceba outra coisa aqui, ó. Renda per capita, assim, né? Renda per capita é quanto é que, em média, cada pessoa desse país ganha em dólar, certo? Por ano. Afeganistão, em média, 627 dólares. Os Emirados Árabes Unidos, 40 mil dólares. Só que Emirados Árabes Unidos é bom levar em consideração o seguinte: aqui nós temos uma família, a família real e alguns funcionários do alto escalão que são muito, muito, muito ricos. E nós temos uma população, em sua maioria, muito, muito pobre, certo? Então, esse número aqui está inflacionado por isso, porque você tem muita gente ali que não tem quase nada, você tem um grupo muito pequeno que tem muito, muito, muito dinheiro. Aqui em Israel são 37 mil, mas aqui em Israel já é um pouquinho melhor distribuída essa questão. Kuwait, a mesma coisa que eu falei dos Emirados Árabes Unidos. Aqui, deixa eu ver um outro que é alto. O Bahrein, a mesma coisa. Catar, então, Catar é onde fica uma das monarquias mais absolutas de lá, que também tem essa questão de uma família real riquíssima e uma população, de modo geral, pobre. Se a gente for ver alguns itens aqui, tipo Afeganistão e Iêmen, eles estão muito lá embaixo. 38% de alfabetização da população, expectativa de vida. Olha, você vê que Israel, até 82 anos, enquanto nos outros está na casa de 60 e pouco a 70 e pouco. Mas a gente sabe que isso aqui é uma média, tá? E esses países eles passam por isso porque, olha, vamos pegar Afeganistão, Irã, Iraque, Jordânia, vários desses países aqui, eles passaram e passam ainda hoje por muitos conflitos, por muitas guerras. Se a gente for ver o palco de conflitos no mundo, a gente vai ver que boa parte desses conflitos acontecem ali no Oriente Médio. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Mapa de conflitos no mundo. Bora ver se aparece alguma coisa que ajuda a gente a identificar. Ó, abrir esse daqui. Não sei de quando é que é, mas... Ó, essa área aqui, ó, que eu estou circulando com o mapa, é o Oriente Médio. Então aqui, ó, isso aqui está contando por número de mortes, né? Então não está nem contando todas as áreas de conflito, está só contando aqui, acho que onde tem mais mortes. Então perceba aqui, ó, é uma área que ela é muito, sabe, infelizmente muito castigada por essas questões. E como eu falei, esses conflitos eles acontecem, aqui é conflito ambiental, não conta muito. Conta, mas não porque a gente está conflitos armados. Aqui, ó, galera, isso daqui, ó, Oriente Médio. Então perceba aqui, ó, como aqui essa área ela é sempre cheia, infelizmente a África também. O Oriente Médio é uma área muito propensa a esses conflitos, e esses conflitos acontecem, como eu disse, por conta da... Né, aqui. Ó, gostaram da minha arrumação? Eles acontecem por conta dessa questões religiosas, tá? Por conta dessa intolerância religiosa, essa intolerância cultural e também pelo domínio de áreas ali de exploração de petróleo e também por áreas de nascente de rios, né? Vamos lembrar que a gente está falando de uma região que tem por predomínio o clima desértico, o clima árido. Portanto, lá é muito seco, chove muito pouco, não são tantos os rios e lagos que estão disponíveis lá. Logo,
qualquer fonte de água é motivo para briga, para disputa entre eles, para domínio daquela área. Portanto, esses conflitos lá, eles acontecem por essas razões. Razões religiosas, razões de estratégia, de domínio de áreas onde tem exploração de petróleo, de gás natural ou de água, né, para a própria população e poder sobreviver, para a agricultura, para a própria indústria, enfim, sabe? Essas áreas são muito disputadas e isso, claro, gera conflito. Bem, aqui vem uma atividade, eu vou dar uma pequena pausa para que vocês não vejam a atividade. Não ainda. Ok. Quando a gente fala também da população do Oriente Médio, a gente vê que a população, ela está, em sua grande maioria, ela está localizada ou assentada lá nas áreas próximas aos rios, próximas aos vales, aos mananciais, porque é muito mais fácil você sobreviver nessa região do que em outros locais, como por exemplo no deserto, onde é sempre bem difícil, porque é muito seco, muito quente, muito complicadinho, tá bom? Deixa eu ver se tem, podia ter algum mapa aqui. Não tem nenhum mapazinho aqui que mostra mais ou menos como está a distribuição desse povo. Não sei se vai ter por aqui alguma distribuição. Bora ver. Mais ou menos. Bora ver, não sei de quanto é esse daqui. 2015? Enfim. Em todo caso, olha aqui, ó. Essa é a região do Oriente Médio. Nós temos aqui. Não sei se essa imagem é pequena. Queria uma imagem, como diz o outro, mais maior. Vou ficar procurando não. Portanto, a gente tem alguns casos de países que são bem populosos e bem povoados. Mas populoso, assim, a gente não tem tantos assim lá no Oriente Médio. A gente tem países que tem uma população que é bem mal distribuída, já que elas se concentram nessas áreas próximas às águas, e as áreas desérticas elas são mais vazias. Nós temos alguns países que se destacam, como por exemplo aqui, países mais cidades do que países, no caso como Dubai, certo? Que é uma cidade que todo mundo quer ver. Todo mundo fala da riqueza, da beleza de Dubai, todo mundo fala do luxo que é viver lá. Só que as pessoas dificilmente mostram, a TV, a imprensa, a internet, dificilmente mostra a pobreza que cerca Dubai. É uma cidade que é muito bonita, mas a parte de fora da cidade é extremamente pobre e miserável. É uma cidade que mostra, como poucas vezes eu já vi, esse contraste social. O rico vivendo numa área e o pobre separado. É quase como uma reciclagem. Os pobres foram enxotados da cidade, os pobres eles entram na cidade, claro, para trabalhar, porque o rico não vai trabalhar, né? Quem vai trabalhar é o pobre. Trabalhar para dizer assim, nas funções mais básicas, varrendo a rua, sendo cozinheiro, enfim, os empregos considerados por esses ricos mais subalternos. Então, Dubai é uma cidade que cresceu muito e cresceu tendo assim, um projeto de crescer e chamar atenção mesmo. Os maiores prédios, os maiores investimentos em vários setores, Grande Prêmio de Fórmula 1, vai ter agora em 2022 a Copa do Mundo no Catar. Então são empreendimentos que tentam chamar atenção no mundo para fazer com que o mundo veja essa região de uma forma um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, com outros olhos, tá? Só que fica difícil porque, por exemplo, várias denúncias foram feitas de trabalho escravo na construção dos estádios, de centenas de milhares de pessoas que morreram na construção desses estádios e de outras obras, não só para a Copa, mas também na construção desses arranha-céus, como nós estamos vendo aqui. Se a gente for dar uma olhadinha aqui, Dubai. Mano, bora ver o que é que aparece aqui, ó. Aparece luxo, ostentação, certo? Aparece aqui essa ilha artificial, que deve ser caríssima, carérrima, tá? Mas bora ver se aparece aqui alguma coisa do Dubai, pobreza. Bora ver se, quem sabe. Aqui, fila de trabalhadores para entrarem. Esse site é aqui, ó. 10 fatos lamentáveis sobre Dubai. Olha, Dubai lá ao fundo, a cidade ao fundo e aqui a área pobre, as favelas, tá? É claro que quando a gente vai ver, se tu colocar no Google só Dubai, como eu disse, o que aparece é só isso, só aparece isso daqui. É só isso daqui que vai aparecer. No entanto, tem
essa outra parte aqui, que também faz parte. Só que essa parte já não é tão legal de mostrar, né? Essa parte já, tipo, esquece isso. Olha aqui, pobreza em Dubai. Isso aqui, construção de trilho. Rapaz, nem sei o que que é isso. Uma explosão. Parece que foi. Sei lá. Em todo caso, quando a gente fala de Dubai e do Oriente Médio, a gente precisa entender que existem essas diferenças, tá? Nem tudo é só tristeza, nem tudo é só pobreza, nem tudo é só dificuldade, mas nem tudo é só luxo, como algumas pessoas querem fazer crer, tá? Então, a região do Oriente Médio ela é marcada por esses contrastes. Eu acho que de todas as regiões asiáticas, a ideia de contraste, de diferença, de extremos, de opostos, ela é melhor aplicada lá no Oriente Médio do que qualquer outra, tá? Então, bom, a questão do Extremo Oriente a gente vai falar em outra aula, porque já está ficando meio longo. Nós já estamos com quanto aqui? 30 minutos de vídeo. Então, povo, mais uma vez foi um prazer estar com vocês. Daqui a pouco teremos uma pequena atividade sobre isso e eu espero que vocês tenham aprendido, tá? E lá no grupo a gente vai conversar sobre outra situação que eu quero que vocês me digam se vai dar ou não pra gente fazer. Talvez dê, talvez não. A gente conversa lá no grupo, tá? Então, até daqui a pouco. Beijinho e tchau, tchau, como diria a Xuxa.